Capítulo 19. Temos muitas perguntas. Blair aqueceu ante a fala de Glina enquanto provava o ensopado. Aposto que sim. Eu também tenho perguntas para você. Isso aqui está muito bom. Ela tomou outra colherada. Obrigada, e meus cumprimentos ao chefe e afins. De nada. Vou começar se não tiver problemas para vocês. Glina examinou o rosto dos demais. De onde você veio? Por esses dias? De Chicago. A Chicago de aqui e agora? Um sorriso tomou conta da boca larga de Blair. Ela estendeu a mão para pegar o pedaço de pão que Glina arrumara à mesa. Partiu-o em dois, com unhas pintadas de rosa-choque vibrante. É isso aí, no coração do país. Planeta. Terra. E você? Nova York. Esta é a Moira e seu primo Larkin. Eles são de Gael. Sai fora! Blair os analisou enquanto comia. Sempre achei que esse lugar fosse um mito. Você não me parece particularmente surpresa por não ser. Quase nada me surpreende, ainda mais agora, depois da visita da deusa. Coisa pesada. Este aqui é Hoyt, um feiticeiro da Irlanda. Da Irlanda do século XII. Blair observou Glynn esticar o braço por trás dela para pegar a mão de Hoyt. Viu a forma suave como os dedos dele se entrelaçaram. Vocês dois estão juntos? Podemos dizer que sim. Então ela ergueu o vinho e tomou um gole. Isso é que é elevar o gosto por homens mais velhos a um novo patamar. Mas quem poderia te culpar? Seu anfitrião é irmão dele, Cian, que foi transformado em vampiro. Século XII? Blair recostou-se na cadeira, olhando demoradamente com todo o interesse, mas sem nenhum pingo de humor que mostrara enquanto analisava a Hoyt. Você tem quase 1000 anos? Nunca conheci um vampiro que tenha durado tanto. O mais velho que já encontrei estava a algumas décadas de completar 500 anos. Vida limpa, disse Cian. Está bem. Aí está para chegar esse dia. Usou de ironia. Ele não bebe sangue humano. Já que estava ali, Larkin pegou uma tigela e serviu-se do ensopado. Luta do nosso lado, somos um exército. Um exército. Isso é que é mania de grandeza. E você é o quê? Perguntou a Glina. Uma bruxa. Então temos uma bruxa, um feiticeiro, 2 refugiados de Gael e um vampiro. Que exército! Uma bruxa poderosa. Hoyt falou pela primeira vez. Uma erudita de conhecimento e coragem invejáveis. Um que tem muitas formas. E um vampiro com séculos de idade que foi transformado pela rainha dos vampiros. Lilith? Blair agora baixou a colher. Ela te transformou? Cian recostou-se na bancada, cruzou os tornozelos. Eu era jovem e tolo. E teve um tremendo azar. Quem és tu que sabe, Larkin? Eu? Uma caçadora de vampiros. Ela pegou a colher para voltar a comer. Tenho passado a maior parte da minha vida perseguindo e matando a espécie dele. Glynn inclinou a cabeça. Como assim? Tipo a Buffy? Com uma gargalhada, Blair engoliu o ensopado. Não. Primeiro, não sou a única, apenas a melhor. Ah, mais que tu. Nesse momento, Larkin concluiu que também gostaria de um pouco de vinho. É um lance de família. É assim há séculos. Nós. Não todos nós, mas a cada geração, mais um ou dois. Meu pai é um deles. E minha tia também. O tio dele também. E assim por diante. Tenho 2 primos que estão no negócio agora. Nós lutamos a boa luta. E a Morrigan te mandou para cá, interrompeu a Glina. Só você. Eu diria que sim, já que sou a única por aqui. Bem, nas últimas 2 semanas as coisas ficaram meio estranhas. Os mortos-vivos estão mais agitados do que o normal, como se estivessem recrutando a nata da nata. E tenho tido sonhos pressagiosos, vêm junto com o pacote. E eu sonho toda vez que fecho os olhos, e às vezes também quando estou acordada. Um lance perturbador. Com Lilith? Perguntou Glina. Ela apareceu algumas vezes, e foi breve, digamos. Até então, eu achava que ela era outro mito. Em todo caso, no sonho, achei que eu estava aqui, na Irlanda.
Pelo menos parecia que era aqui. Já estive na Irlanda antes, uma tradição familiar, mas no sonho estou numa colina, um lugar árido, terreno irregular, abismo profundo, rochas sinistras. O Vale do Silêncio, interrompeu Moira. Foi assim que ela chamou a Morrigan. Ela disse que eu era necessária. Blair hesitou. Olhou à sua volta. Talvez eu não precise dar todos os detalhes, já que estão todos aqui. Uma grande batalha, possivelmente um apocalipse, a rainha dos vampiros formando um exército para eliminar a humanidade. Haveria 5 à minha espera. Juntos. Teríamos até o Samhain para nos preparar. Não muito tempo, considerando, vocês sabem, deuses e a eternidade. Mas é assim que está previsto. Então você veio, disse Glina. Só por conta disso? E você não? Blair encolheu os ombros. Nasci para isso, sonhei com este lugar antes, desde que me entendo por gente, e me vejo de pé naquela colina, observando a agitação logo abaixo. A lua, a névoa, os gritos. Eu sempre soube que acabaria ali. Sempre achou que morreria ali. Eu só esperava um reforço um pouquinho maior. Em 3 semanas já matamos mais de uma dúzia, disse Larquim, um tanto aborrecido. Que bom! E eu não mantenho um controle de mortes desde que matei o primeiro, há 13 anos. Mas eliminei 3 hoje à noite, quando estava vindo para cá. 3? Ele ergueu a colher. Sozinha? Tinha mais um, mas ficou na retaguarda. Saí atrás dele. Não me pareceu uma boa forma de permanecer viva, que é a primeira regra no manual da família. Devia haver mais deles, mas só farejei um. Há mais espalhados pelo perímetro da casa. Tive que passar por eles para poder entrar. Blair empurrou a tigela vazia para o lado. Estava muito bom, obrigada mais uma vez. De nada mais uma vez. Glina pôs a tigela dentro da pia. Hoyt, posso ter uma palavrinha com você? Com licença, só um momentinho. Ela o puxou para fora da cozinha, para a frente da casa. Hoyt, é ela. A guerreira, concluiu ele. Sim, ela é a última dos 6. Nunca foi King. Glina pressionou os dedos na boca ao se virar. Ele nunca foi um dos 6. E o que aconteceu com ele? Aconteceu. Hoyt a segurou pelos ombros. Virou-a para que o encarasse. Não pode ser alterado. Ela é a guerreira e completa o círculo. Precisamos confiar nela. Não sei como fazer isso. Ela quase matou seu irmão antes de se dar ao trabalho de nos cumprimentar. E temos apenas a palavra dela de que é quem diz. Bem, ela não é uma vampira. Entrou direto na casa. Além disso, o Cian saberia. Vampiros podem ter criados humanos. Então, como vamos saber? Acatamos o que ela diz apenas na confiança? Se ela é quem diz ser, é a última de nós. Precisamos ter certeza. Não é o caso de checarmos a carteira de identidade dela? Ele assentiu com a cabeça, sem se importar em perguntar o que era uma carteira de identidade. Ela precisa ser testada. Acho que lá em cima na torre faremos um círculo e teremos certeza. Quando eles se reuniram no andar de cima, Blair correu os olhos pelo local. Este negócio de ficar cara a cara com o inimigo, gosto de lugares mais espaçosos. É melhor você manter distância, ela alertou Cian, ou sou capaz de enfiar uma estaca só por hábito. Você pode tentar. Ela bateu com os dedos na estaca presa em seu cinto. Havia uma aliança, uma tira saliente de prata, em seu polegar direito. Então, para que tudo isso? Não recebemos nenhum sinal de que você estaria vindo, começou Glina. Não você, especificamente. Então, vocês estão pensando em algo tipo o cavalo de Troia? É uma possibilidade que não podemos descartar sem provas. É, não podem mesmo, concordou Blair. Vocês seriam uns tolos se só aceitassem a minha palavra. Para falar a verdade, me sinto melhor em saber que não são tolos. O que querem? Minha licença de caçadora de vampiros? Você tem mesmo? Não. Ela firmou os pés no chão, exatamente como faria um guerreiro se preparando para a batalha. Mas se vocês estão pensando em fazer algum tipo de bruxaria que envolva o meu sangue ou qualquer outro fluido corporal, estão sem sorte. Nada feito. Não é nada disso. Bem, bruxaria sim, mas nada que requeira sangue.
Estamos unidos, nós 5, pelo destino, pela necessidade, e alguns sim pelo sangue. Somos o círculo, somos os escolhidos. Se você é o último elo desse círculo, saberemos. Caso contrário, não podemos te fazer mal. Reut pousou a mão no ombro de Glina. É contra tudo o que somos usar nosso poder contra um ser humano. Blair deu uma olhada para a espada pesada recostada na parede da torre. Alguma coisa no livro de regras da casa sobre objetos afiados e pontiagudos? Não vamos te ferir. Se fores escrava de Lilith, te faremos prisioneira. Ela sorriu. Um dos cantos da boca se elevou, depois o outro. Boa sorte, então. Está bem, vamos fazer. Como eu disse, se vocês tivessem engolido tudo que eu disse só com um eu estaria bem mais preocupada com relação ao lance em que estou me metendo. Vocês todos em torno deste círculo branco e eu dentro dele? Sabe um pouco de bruxaria? Perguntou Glina. Sei alguma coisa. Ela entrou no círculo. Cada um num ponto, instruiu Glina, para formar o pentagrama. Reut fará a busca. Busca? Em sua mente. Reut assegurou a Blair. Também tem algumas coisinhas particulares nela. Sentindo-se desconfortável, ela encolheu os ombros e franziu a testa. Devo pensar em você como médico bruxo? Não sou bruxo. Farei tudo com a maior rapidez possível e sem desconforto. E se te abrires para isso, ele ergueu as mãos e acendeu as velas. Glina, este é o círculo da luz e da sabedoria, composto por mentes e corações unidos. Dentro deste círculo iluminado, nenhum sofrimento, nenhuma dor são nossos objetivos. Aqui nos unimos para conferir a verdade e o bem, com as mentes unidas pelo destino, que assim seja. Amém. O ar se agitou e as chamas das velas subiram retas como tochas. Reut estendeu as mãos na direção de Blair. Sem sofrimento, sem dor. Apenas pensamentos e mais pensamentos. Tua mente em minha mente, tua mente em nossas mentes. Ela olhou profundamente os olhos dele e alguma coisa se agitou em sua mente. Então enegreceram, e ele viu. Todos viram. Uma garotinha lutando contra um monstro quase 2 vezes o seu tamanho. Havia sangue em seu rosto e sua camisa estava rasgada. Eles ouviram cada arquejo de sua respiração laboriosa. Havia um homem de pé ao seu lado, observando a luta. Ela foi jogada ao chão, com um soco violento, e levantou-se em seguida, jogada ao chão mais uma vez. Quando a criatura pulou, ela rolou e esfaqueou-a pelas costas, atingindo-a com a estaca no coração. Devagar, disse o homem. Faltou determinação. Mesmo sendo sua primeira vítima, terá que melhorar. Ela não disse nada, mas no fundo pensou: vou melhorar, serei melhor que todos. Em seguida, já estava mais velha e lutava ao lado do homem, feroz, selvagemmente. A proporção era de 5 para 2, mas a peleja foi resolvida com rapidez e, depois de consumada, o homem balançou negativamente a cabeça. Mais controle, menos paixão. A paixão irá te matar. Agora estava nua na cama, com um jovem movendo-se junto com ele sob a luz fraca do abajur. Sorria e inclinara-se sobre ele. Ao morder o lábio, um diamante reluzia vivamente em seu dedo. Sua mente era só paixão, amor e alegria. E desespero, sofrimento, quando apareceu sentada no chão, no escuro, sozinha, chorando sobre os estilhaços de um coração partido, o dedo sem o diamante. Estava de pé na colina, ao lado do campo de batalha, a deusa com uma sombra branca ao seu lado. Fostes a primeira a ser chamada e a última, disse-lhe Morrigan. Estão esperando por ti. Os mundos estão em vossas mãos. Dê as mãos a eles e lute. Ela pensou. Venho caminhando para isso durante toda a minha vida. Será o fim? Reut abaixou as mãos e a trouxe lentamente de volta, enquanto fechava o círculo. Os olhos delas clarearam e piscaram. E aí? Passei na audição? Glina sorriu. Foi até a mesa e pegou uma das cruzes. Ela é sua agora. Blair pegou-a, deixou-a balançar. É linda, um belo trabalho de arte, e agradeço o gesto, mas tenho a minha. Puxou a corrente que estava sob a camisa. É um lance de família de novo, como uma herança. É linda, mas se você não se... Espere.
Hoyt apanhou a cruz e ficou olhando para ela na palma da mão. Onde a conseguiste? De onde ela veio? Eu já disse. Lance de família. Temos 7 delas, e elas foram passadas de geração em geração. Dá para soltar agora? Quando ele olhou novamente em seus olhos, ela o semicerrou. Qual é o problema? Havia 7 delas. A deusa as deu a mim na noite em que me mandou vir para cá. Pedi proteção para minha família, a família que ela me mandou deixar para trás. E estas foram as cruzes que ela me deu. O quê? Há 900 anos atrás? Isso não quer dizer... É a cruz de Nola. Hoyt olhou para Sian por cima da cabeça de Blair. Posso sentir. É a cruz de Nola. Nola? Nossa irmã, a mais nova. A voz dele ficou mais grossa assim que Sian se aproximou para ver com os próprios olhos. E aqui no verso escrevi o nome dela. Ela disse que eu a veria de novo. E em nome dos deuses estou vendo. Está nesta mulher, sangue do meu sangue, nosso sangue. Não há dúvida? Perguntou Sian, a voz baixa. Eu mesmo coloquei essa cruz no pescoço dela. E olhe para ela, Sian. É, bem. Desviou o olhar mais uma vez e foi até a janela. Forjada pelo fogo dos deuses, dada pela mão de um feiticeiro. Blair respirou fundo. Lenda familiar. Meu nome do meio é Nola. Blair, Nola, Bridget Murphy. Hoyt, Glina tocou-lhe o braço. Ela é da sua família. Acredito que você tenha sido meu tio milhares de anos atrás, ou sei lá o que foi. Ela olhou de relance para Sian. Isso não é um tremendo chute no traseiro? Eu, parente de um vampiro. De manhã, sob um sol fraco e intermitente, Glena ficou com Hoyt em frente aos túmulos da família. A tempestade havia encharcado a grama e a chuva ainda escorria pelas pétalas das rosas que subiam pelo túmulo da mãe. Não sei como te reconfortar. Ele lhe tomou a mão. Estás aqui. Jamais pensei que precisaria de alguém para ficar comigo. Não da forma como preciso de ti. Está tudo rápido demais. Tudo. Perdas e ganhos, descobertas, perguntas, vida e morte. Me fale sobre sua irmã Nola. Ela era inteligente e sensata e tinha um dom. Tinha visões. Adorava animais e tinha, acho eu, uma finalidade especial com eles. Antes de eu partir, havia uns filhotinhos de cachorro do meu pai. Nola passava horas na cocheira brincando com eles. E quando o mundo girava, tornou-se mulher e teve filhos. Ele se virou, encostou a testa na de Glina. Eu a vejo nesta mulher, nesta guerreira que está entre nós, e dentro de mim. Trava-se uma outra guerra. Você vai trazê-la aqui, Blair? Seria o correto. Você faz o correto. Ela ergueu a cabeça de forma que seus lábios roçaram nos deles. É por isso que eu te amo. Se nós nos casássemos... Ela deu um passo rápido e desajeitado para trás. Casar? Com certeza. Isso não mudou ao longo dos séculos. Um homem e uma mulher se amam, fazem votos e promessas. Uma promessa ou cerimônia de casamento. Um laço que os une um ao outro. Sei o que é casamento. E isso te incomoda? Não, não incomoda. E não sorria para mim desse jeito, como se eu fosse uma tola adorável. Me dê só um minuto. Ela olhou por cima das pedras, na direção das colinas reluzentes logo adiante. Sim, as pessoas ainda se casam, se sentem vontade. Outras vivem juntas, sem o ritual. Tu e eu, Glenowart, somos criaturas adequadas a rituais. Ela voltou a olhar para ele. Sentiu um aperto no estômago. É, somos. Se nos casássemos, tu morarias aqui comigo? Seguiu-se um segundo sobressalto. Aqui? Neste lugar? Neste mundo? Neste lugar, neste mundo. Mas você não quer voltar? Não precisa voltar? Acho que não conseguirei voltar. Através da magia, sim, talvez seja possível, disse antes que ela pudesse falar. Mas acho que não consigo voltar para o que era antes, para o que era minha casa, não sabendo que eles irão morrer, sabendo que Sian está aqui, esta outra metade de mim. Acho que eu não conseguiria voltar sabendo que tu irias comigo e que te lembrarias pelo que deixaste aqui. Eu disse que iria com você.
Sem hesitar, concordou ele. Ainda assim, hesitante quanto ao rito do casamento. Você me pegou de surpresa. E, para falar a verdade, não me pediu em casamento, disse ela, um tanto aborrecida. Foi mais uma hipótese. Se nós nos casássemos? Perguntou ele uma terceira vez, e o humor em sua voz fez com que ela tentasse conter o seu. Morarias aqui comigo? Na Irlanda? Sim, aqui, nesse lugar. Seria uma forma de combinar nossos mundos, nossas necessidades. Eu pediria a Sian para nos deixar morar na casa, cuidar dela. Ela precisa de pessoas, de família, dos filhos que teríamos juntos. Isso está indo rápido demais, murmurou Glina, que levou um momento para se controlar, para se encontrar. A época dela, o lugar dele, pensou. Sim, seria um compromisso de amor. Poderia ser, seria uma forma de combinar os dois espíritos. Sempre fui do tipo confiante, mesmo quando criança. Sabia o que queria, trabalhava para conseguir e assim valorizava o que tinha. Tentei nunca acreditar que as coisas na minha vida fossem durar para sempre, ou nunca enxergar nessa ideia. Minha família, minha dádiva, meu estilo de vida. Estendendo a mão, ela roçou os dedos em uma das rosas da mãe dele. Uma beleza simples, uma vida milagrosa. Mas vejo que achava que o mundo duraria para sempre, que sempre existiria e sempre continuaria a existir, praticamente sem contar com a minha ajuda. Acontece que aprendi o contrário, e isso me deu algo a mais para lutar, para valorizar. Isso é uma maneira de dizer que não está na hora de falar em casamento e em filhos? Não. É a maneira de dizer que entendo que as coisas pequenas e grandes, as coisas normais, assim como a vida, sempre se tornam mais importantes quando tudo está em risco. Portanto, Reut, feiticeiro. Ela roçou os lábios em sua face, depois na outra. Se nós nos casássemos, eu moraria aqui com você, cuidaria desta casa com você, teria filhos com você e trabalharia muito para valorizar tudo isso. Observando-a, ele elevou a mão, a palma virada para a dela. Quando as palmas dele se encontraram, os dedos se uniram firmemente e fortes, e a luz jorrou das mãos entrelaçadas. Quer se casar comigo, Glina? Quero. Ele passou a mão pelo pescoço de Glina, puxando-a para si, o beijo prolongando-se, cheio de promessas e possibilidades, cheio de esperança. Quando envolveu em seus braços, Glina soube que havia encontrado a parte mais forte do seu destino. Temos mais pelo que lutar agora. Ele virou o rosto para os cabelos dela. Mais pelo que viver agora. Então viveremos. Venha comigo. Vou te mostrar no que estou trabalhando. Ela o levou para mais perto da casa, onde havia altos alvos arrumados para o treino de arco e flecha. O barulho de cascos de cavalo a fez desviar rapidamente o olhar, a tempo de ver Larquim cavalgando o garanhão em direção às árvores. Seria melhor se ele não cavalgasse pela mata. Há muitas sombras ali. Duvido que consigam pegá-lo se estiverem à espreita. Mas se tu pedires a ele, disse Reut, passando a mão pelos cabelos de Glina, ele ficará pelos campos. Tomada de surpresa, Glina ergueu as sobrancelhas. Se eu pedir? Se ele souber que tu te preocupas, te dará esse conforto. Ele se sente grato pelo que fazes por ele. Tu o alimentas, disse Reut, quando ela franziu o senho. Ah, é? Com certeza ele gosta de comer. Glina olhou na direção da casa. Moira, imaginou, deveria estar em sua sessão matinal de leitura, e Sian deveria estar dormindo. Quanto a Blair, ela ainda demoraria um tempo até aprender um pouco sobre a rotina da recém-chegada. Acho que teremos lasanha para o jantar. Não se preocupe, ela lhe deu tapinhas. Você vai gostar. E me ocorreu agora que já estou tomando conta da casa e da família que mora nela. Nunca pensei em mim como uma pessoa particularmente do lar, vivendo e aprendendo. Agora, ela puxou a adaga, parecendo que mudava com facilidade da arte culinária para a bélica, vivendo e aprendendo. Trabalhei nisso ontem à noite. Na adaga, completou Reut. Em enfeitiçar a adaga. Achei que deveria começar com coisas pequenas, para no final trabalhar com uma espada.
Conversamos sobre fazer alguma coisa em relação às armas, mas entre uma coisa e outra, não chegamos mesmo a começar. Então pensei nisso. Hoyt tomou-lhe a adaga, passando levemente o dedo na lâmina. Enfeitiçar como? Pense no fogo. O olhar de Hoyt voltou-se para ela. Não literalmente, disse Glina, ao dar um passo para trás. Pense no fogo. Visualize-o correndo pela lâmina. Ele virou a adaga na mão. Então mudou para uma posição de briga. Imaginou o fogo. Pensou nele cobrindo o ferro. Mas a lâmina permaneceu fria. Preciso dizer algumas palavras? Perguntou ele. Não. Basta querer. Ver. Tente de novo. Ele se concentrou e nada viu. Está bem. Talvez só funcione comigo por enquanto. Posso refiná-la. Pegou-a de volta, buscou a imagem na mente e a apontou a adaga para o alvo. Nada surgiu além de uma fagulha. Droga, funcionou ontem. Ela analisou mais de perto para se certificar de que não havia pegado a arma errada. É a adaga certa. Fiz a inscrição de um pentagrama no cabo, está vendo? Estou vendo. Talvez o feitiço seja por tempo limitado. Tenha acabado. Não veja como. Eu teria que ter quebrado o feitiço, mas não quebrei. Gastei um bocado de tempo e energia nisso aqui, portanto. O que está acontecendo? Blair aproximou-se, relaxada, uma das mãos no bolso da frente das calças jeans, a outra segurando uma xícara fumegante de café. Uma faca descansava no coldre preso ao quadril, e de suas orelhas pendia o brilho de duas pedras da lua. Treinando o arremesso de faca? Não. Bom dia. Ela ergueu uma sobrancelha diante do tom de irritação na voz de Glina. Para alguns de nós, pelo menos. Bela adaga. Não está funcionando. Vamos ver. Blair a pegou de Glina, testou o peso e, tomando um gole de café, atirou-a no alvo, acertando o centro. Para mim funciona. Ótimo. Então ela tem uma extremidade pontiaguda e você uma pontaria excelente. Glina foi a passos largos até o alvo, arrancando a adaga. O que aconteceu com a mágica? Veja bem, isso é uma faca, uma bela faca. Ela fura, corta, fatia, faz o trabalho dela. Se começar a depender de mágica, você pode acabar se dando mal. Tens mágica em teu sangue, Hoyt chamou-lhe a atenção. Deverias ter respeito por ela. Eu não disse o contrário, só que me sinto mais à vontade com armas pontiagudas do que com voodoo. Voodoo é um assunto completamente diferente, rebateu Glina. Só porque você sabe atirar com a faca não quer dizer que não precise do que o Hoyt e eu podemos dar. Sem querer ofender, sério, mas conto comigo primeiro. E se você não sabe lutar com isso aí, não deveria deixar o combate para aqueles que sabem. Você acha que não consigo acertar este maldito alvo? Blair tomou mais café. Não sei. Consegue? Sentindo-se insultada, Glina virou-se e, esbravejando mentalmente, atirou a faca. Ela acertou o círculo exterior e ardeu em chamas. Que maravilha! Blair abaixou a xícara do café. Quer dizer, sua pontaria é uma merda, mas o espetáculo com o fogo foi muito bacana. Ela gesticulou com a caneca. Acredito que vamos precisar de um alvo novo. Eu estava irritada, murmurou Glina, com raiva. Virou o rosto animado para Hoyt. Adrenalina. Não estávamos com raiva antes, eu estava feliz, ela me irritou. É sempre um prazer ajudar. É um bom feitiço, uma boa arma. Ele pousou a mão no ombro de Glina, enquanto o fogo lambia o alvo. Quanto tempo durará a chama? Ah, espere aí. Ela se afastou, concentrando-se. Tranquilizada, apagou mentalmente o fogo. A chama tremeu até virar fumaça. Precisa de ajustes, é óbvio, mas... Retornou ao alvo e, animada, experimentou o cabo da adaga. Estava quente, mas não quente demais ao toque. Poderia nos dar uma vantagem e tanto. É isso aí, concordou Blair. Desculpe pela piadinha sobre o voodoo. Desculpas aceitas. Glina pôs a adaga no coldre. Vou te pedir um favor, Blair. Pode pedir. O Hoyt e eu precisamos trabalhar nisso agora. Mas mais tarde, você poderia me ensinar a atirar como você? Talvez não como eu. Blair abriu um sorriso,
mas posso te ensinar a atirar melhor do que você sabe, a não ser que você goste de apanhar e de espantar pombos. Mais uma coisa, disse Hoyt. Cian cuida do treino depois do pôr do sol. Um vampiro treinando humanos a matar vampiros. Blair balançou a cabeça. Há uma lógica estranha no ar. Está bem, e daí? Também treinamos durante o dia, durante algumas horas do lado de fora se tiver sol. Pelo que vi ontem à noite, vocês têm mais é que treinar o quanto puderem. Não me levem a mal, acrescentou Blair. Eu mesmo treino algumas horas por dia. O responsável pelo nosso treino diurno, nós o perdemos para Lilith. Que dureza, sinto muito. É sempre dureza perder alguém. Acho que você seria a melhor dentre nós para nos comandar nos treinos agora. Dar ordens a vocês? Fazer vocês suarem? A satisfação tomou conta do seu rosto. Parece divertido. Apenas lembre-se de que foram vocês que pediram, quando começarem a me odiar. Onde estão os outros a propósito? A luz do sol não deveria ser desperdiçada. Acho que Moira está na biblioteca, disse Liglina. Larquim levou o cavalo para dar uma volta agora há pouco. O Cian... Já entendi. Tudo bem. Vou dar uma volta por aí, conhecer melhor o lugar. Começamos a festa quando eu voltar. A mata é densa. Glina sinalizou com a cabeça na direção da curva que dava para a floresta. Você não deveria se embranhar muito nela, nem mesmo durante o dia. Não se preocupe. Capítulo 20. Blair gostava da mata, do seu cheiro, da aparência das árvores, do tronco espesso, do jogo de luz e sombras, que para ela prefazia um tipo de música visual. O solo da floresta estava escarpado pelas folhas que haviam caído ao longo de incontáveis anos e pelo puro verde musgo. O riacho, que corria reluzente pela mata, era apenas mais um acréscimo àquela qualidade de conto de fadas. Ele era estreito e sinuoso, compondo ainda mais a música com a água cantando pela rocha. Já estivera em Clare antes, andara pelos campos, pelas florestas e colinas, e imaginou como teria sentido falta daquele lugar caso ele tivesse sido mesmo parte de suas origens. Acreditou que se não fosse mesmo para ter descoberto isto antes, para caminhar ali, para saber. A hora era aquela, com aquelas pessoas, naquele lugar. A bruxa e o feiticeiro, pensou. Eles eram tão cheios de amor, iluminados e renovados, que só faltavam resplandecer. Vantagens ou desvantagens, ela teria que esperar para ver. Mas uma coisa ela sabia. Queria que Glina lhe fizesse uma adaga de fogo. A bruxa era legal, tinha cabelos lindos também e um estilo urbano que transparecia até mesmo quando vestia calça e camiseta simples. E muita inteligência rolava ali, que se lhe coubesse julgar. E cabia. Glina parara o que estava fazendo para ser uma boa anfitriã. Assim parecera na noite anterior, preparando comida, arrumando o quarto que havia designado para ela. Isto era muito mais do que ela estava acostumada, e era bom. O feiticeiro parecia pender mais rápido para o jeitão sério. Observava muito, não tinha muito a dizer. Ela era capaz de respeitar isso, da mesma forma que era capaz e de fato respeitava o poder que ele vestia, como se fosse a própria pele. Quanto ao vampiro, ele ainda estava em banho-maria. Poderia ser um aliado formidável ou um inimigo, e até o momento ela jamais considerara um vampiro qualquer tipo de aliado. Não obstante, percebera alguma coisa em seu rosto quando seu irmão falara de Nola. Sofrimento. A outra mulher era calada como uma porta, observadora. Ah, isso ela era. Contudo, mais para o lado amistoso. Não chegara a nenhuma conclusão com relação a Blair, mais do que Blair com relação a ela. E o rapaz, Larkin, um pedaço de mau caminho. Tinha um porte bonito e atlético, o que poderia vir a ser um ponto positivo numa briga. Também tinha energia para dar e vender, pensou ela. A habilidade de mudar de forma poderia ser muito conveniente, se ele fosse mesmo bom nisso. Teria que pedir uma demonstração. Era um bocado de coisas. Todos lá eram um bocado de coisas. Mudar de forma em tão pouco tempo.
teria que entrar na dança se qualquer um deles quisesse sair dessa convida. Mas, por enquanto, bastava dar um passeio matinal pelas árvores, ouvindo a canção da água, observando a dança de luzes. Ela circulou uma pedra, inclinou a cabeça para o que estava dormindo, encolhido sob uma sombra. Este é o seu despertar matinal, disse ela, puxando o gatilho da besta que carregava. O vampiro mal teve tempo de abrir os olhos. Ela recolheu o arco, armou-o mais uma vez. Matou outros 3, incomodando um quarto vampiro, que saiu correndo pelo caminho, desviando dos raios de sol. Sem uma pontaria clara e não desejando desperdiçar uma flecha, Blair saiu em sua perseguição. O cavalo saltou pela estrada, um animal negro reluzente, com um deus dourado em seu lombo. Larquim golpeou com sua espada e decapitou o vampiro fugitivo. Bom trabalho, gritou ela. Por entre os raios de sol, Larquim trotou na direção dela. O que estás fazendo aqui fora? Matando vampiros. E você? O cavalo precisava correr. Tu não devias ficar sozinha tão longe da casa. Você está aqui. Eles não conseguem pegar esse aqui. Ele deu batidinhas no pescoço de Vlad. Ele é como o vento. Então, quantos viste? Os 4 que eu matei, mais o seu, perfazem 5. Deve haver mais. Outros 4? Queres dizer, não é que andaste ocupada? Quer caçá-los agora? Ele olhava com admiração para o cavalo, mas Blair não se sentiu segura. Trabalhar com um companheiro desconhecido era uma boa forma de morrer, mesmo se esse companheiro mostrasse um talento e tanto com a espada. Acho que por hora está bom. Um deles, pelo menos, vai voltar correndo para a mamãe e dizer que os estamos tirando do ninho durante o dia. Isso deverá emputecê-la. Emputecer? Irritar. Ah, sim, entendi. Bem, precisamos treinar um pouco para ver o que você sabe fazer. Para que tu possas ver? Sou sua nova sargento. Ela viu que ele não ficou animado com a novidade. E quem poderia culpá-lo? Mas Blair elevou a mão. Que tal uma carona, cowboy? Ele esticou o braço e, colocando a mão na dela, puxou-a para cima. Com que velocidade esse camarada se move? Perguntou ela. É melhor te seguraste e apertado. Uma batida com o calcanhar fez o cavalo sair voando. Glina roçou o polegar com o indicador em cima do caldeirão para adicionar uma pitada de enxofre na mistura. Um pouquinho de cada vez, disse distraída para Hoyt. Não vamos querer exagerar e acabar. Ela chegou para trás assim que o líquido irrompeu em chamas. Cuidado com os cabelos, advertiu a Hoyt. Ela pegou algumas fivelas e prendeu apressadamente os cabelos no alto da cabeça. Como está aí dentro? Dentro do caldeirão de ferro, a adágua continuava a arder. O fogo ainda está irregular. Precisamos controlá-lo, ou vamos nos queimar como se fôssemos os vampiros. Vai dar certo. Ela pegou uma espada, mergulhou-a no líquido, dando um passo para trás, estendeu a mão por entre a fumaça e começou o encanto. Ele parou o que estava fazendo para observá-la, para avaliar a beleza que a envolvia junto com a mágica. Como fora a sua vida antes de ela aparecer? Sem ter ninguém com quem que pudesse realmente dividir o que era, nem mesmo Cian. Sem ninguém para olhá-lo nos olhos de uma forma que fizesse seu coração brilhar. O fogo lambeu as bordas do caldeirão, subindo e descendo pela espada. E ainda assim, ela permaneceu imóvel em meio à fumaça. As chamas. Sua voz parecia música, seu poder dança. Quando as chamas se apagaram, ela retirou a espada com uma pinça e a colocou de lado para curar e esfriar. Cada uma tem que ser feita separadamente. Sei que vai levar tempos, dias, mas no final... O que foi? Perguntou ela, quando pegou encarando-a. Estou com o rosto sujo de fuligem? Não, és linda. Quando irás se casar comigo? Ela piscou surpresa. Pensei em casar depois, quando isso terminar. Não, não quero esperar.
Cada dia é um dia a menos e todos os dias são preciosos. Quero que nós nos casemos aqui, nesta casa. Em breve iremos para Gael, e então deve ser aqui, Glina, na casa que transformaremos em lar. Claro que sim. Sei que sua família não pode estar aqui, com exceção de Caim e de Blair. Nem a minha. Mas quando isso acabar, Hoyt, quando todos estivermos seguros novamente, eu gostaria de fazer outro ritual com a minha família presente. O ritual agora, a cerimônia de casamento depois. Está bom assim? Perfeito. Eu gostaria agora? Como agora, nesse momento? Não posso me aprontar agora. Preciso fazer algumas coisas primeiro. Preciso de um vestido. Entendi que preferias teus rituais sem roupa. Muito engraçado. Daqui a alguns dias, digamos na próxima lua cheia. No final do mês, concordou ele. Parece uma decisão acertada. Eu quero. O que é toda essa gritaria? Eles foram à janela e viram Blair num confronto direto com Larkin. Moira estava de pé, as mãos apoiadas nos quadris. Por falar em rituais, comentou Glina, parece que a parte do nosso treino diário de cabeçadas começou sem a nossa presença. É melhor a gente descer. Ela é lenta e descuidada, e lentidão e descuido te fazem morrer. Ela não é nenhuma das coisas, rebateu Larkin. As habilidades dela se concentram no arco, na flecha e na mente. Ótimo! Ela pode pensar até o vampiro morrer. Me conte se der certo. Quanto ao arco, sim, ela tem olhos de águia, mas não é sempre que dá para matar à distância. Posso muito bem falar por mim, Larkin. E tu? Moira apontou o dedo em riste para Blair. Não ligo que fales de mim como se eu tivesse um cérebro conturbado. Não há problema nenhum com seu cérebro, mas o problema com o braço que segura a espada. Você luta como uma moça. Eu sou uma moça. Não durante os treinos, não durante a batalha. Na guerra você é um soldado e o inimigo não dá a mínima para a tua genitália feminina. O King a fazia trabalhar as próprias habilidades. O King está morto. Seguiu-se um momento de silêncio absoluto, que não poderia ser partido nem com um machado de guerra de Sião. Então Blair suspirou. Isso, admitiu, tinha sido desnecessariamente duro. Olha, o que aconteceu com um amigo de vocês é terrível. Juro por Deus que não quero que isso aconteça comigo. E se não querem que aconteça com vocês, é melhor trabalharem os seus pontos fracos. E vocês têm muitos. Podem trabalhar suas habilidades na hora que estiverem sozinhas. Ela firmou os pés quando Hoyt e Glina se uniram a eles. Vocês não me colocaram no comando disso aqui? Blair pediu confirmação. Coloquei, afirmou Hoyt. E nós nem sequer fomos consultados. A raiva fez o rosto de Larkin ficar tenso. Sobre nada. Não, não foram. Ela é a melhor para esse fim. Porque ela tem o seu sangue. Blair andou em volta de Larkin. Porque posso te colocar de traseiro no chão em 5 segundos. Tens certeza disso, não tens? Ele emitiu uma luz trêmula, mudou de forma, e o lobo em que se transformou agachou-se e rosnou. Excelente, murmurou Blair, o humor amaciado por pura admiração. Ah, Larkin, para com isso. Sim. Claramente sem paciência, Moira deu-lhe um tapa. Ele só está zangado porque foste grosseira comigo. E não tens motivo para ser tão grosseira. Acontece que eu concordo contigo quanto a trabalharmos nossas fraquezas. E Sian já disse a mesma coisa, lembrou-se Moira. Estou disposta a treinar, mas não irei ficar aqui para levar bronca durante o treino. Mas broncas, mais moscas com mel do que com vinagre, disse Blair. Sempre me perguntei por que diabos alguém iria querer pegar moscas. Olhe só, nós duas podemos pintar as unhas dos pés e falar de rapazes depois da hora. Mas enquanto eu estiver te treinando, sou a bruxa velha, porque te quero viva. Dói quando você faz isso? Blair perguntou a Larkin quando ele voltou à forma normal. Trocar de ossos e órgãos e coisas assim. Na verdade, dói um pouquinho. Não podia se lembrar de ninguém lhe fazendo tal pergunta. Seu humor se acalmou com a mesma rapidez que havia inflamado.
mas é divertido, portanto não me importo muito com a dor. Ele passou os braços pelos ombros de Moira e acariciou-os brevemente, enquanto falava com Hoyt e Glina. A menina aqui pegou 4 vampiros na floresta. Eu peguei o 5º. Hoje de manhã? 5. Glina ficou olhando para Blair. Muito perto da casa? Bem perto. Blair relanceou para a mata. Acho que eram vigias, e não muito bons. Eu os peguei dormindo. A Lilith vai ficar sabendo e não ficará contente. Não era uma questão de matar o mensageiro, não na velha opinião de Lilith. Era uma questão de matá-lo de forma mais dolorosa possível. O jovem vampiro, que fora tolo de voltar para casa depois do ataque matinal de Blair, estava agora sendo assado vagarosamente, de barriga para baixo, em cima do fogo lento. O cheiro não era dos mais agradáveis, mas para Lilith comandar requeria alguns sacrifícios. Ela circulou, tomando cuidado para manter a bainha de seu vestido vermelho longe do alcance das chamas. Por que não voltamos ao assunto mais uma vez? Sua voz era melodiosa, parecia com a de uma professora dedicada falando com um aluno favorito. A humana, a mulher, destruiu todos que eu havia mandado, menos você. O homem, a dor transformava as palavras em gemido. O cavalo, sei. Vivo me esquecendo do homem e do cavalo. Ela fez uma pausa para ficar olhando para os anéis que estava usando. Aquele que apareceu depois que ela já havia exterminado quantos foram mesmo? 4 de vocês. Ela se agachou, uma aranha de beleza estonteante, para olhá-lo nos olhos vermelhos e revirados. Ela conseguiu fazer isso porque... Espere. Eu me lembro. Porque estavas dormindo. Eles estavam. Os outros. Eu estava a postos, majestade, juro. A postos. E ainda assim, a única humana sobreviveu. Sobreviveu porque... Entendi bem esse detalhe. Porque saíste correndo. Eu voltei para lhe contar. Seu suor escorria para o fogo e chiava. Os outros, eles saíram correndo. Fugiram. Eu voltei para a senhora. Foi o que fizeste. Ela deu batidinhas no nariz, no ritmo de cada palavra, e então levantou-se. Acho que eu deveria recompensá-lo por sua lealdade. Clemência, majestade, clemência. Ela se virou, roçando a seda da saia no chão, e sorriu para o menino que estava sentado de pernas cruzadas no piso da caverna, cortando sistematicamente as cabeças de uma pilha de figuras de ação do seriado Guerra nas Estrelas. Davey, se estragares todos os teus brinquedos, o que terás para brincar depois? Os lábios dele formaram um beicinho. Assim, ele decapitou Anakin Skywalker. Eles são chatos. É, eu sei. Ela passou carinhosamente a mão pelos cabelos louros. E já estás socado em casa há muito tempo, não é? Podemos sair agora? Ele saltitou, e seus olhos ficaram arregalados diante da perspectiva de um mimo prometido. Podemos ir lá fora brincar? Por favor. Ainda não. Não reclames. Ela lhe levantou o queixo e sapecou-lhe um beijo nos lábios. E se o teu rostinho congelar assim? Agora venha cá, meu docinho. E se eu te der um brinquedo novinho em folha? Com as faces rechonchudas expressando irritação, ele partiu o Han Solo em 2. Estou cansado de brinquedos, mas este será um brinquedinho diferente. Algo que tu nunca tiveste antes. Ela virou a cabeça e, ainda com o dedo em seu queixo, virou a dele, até que os dois ficaram olhando para o vampiro que assava no fogo. No espeto, ao ver os olhos dos dois, o vampiro começou a se debater com violência e a gritar. Para mim? Perguntou Davey, animado. Todinho para você. Eu mesma fiz, mas tem que prometer à mamãe que não vais chegar muito perto do fogo. Não quero que te queimes, meu tesouro. Beijou-lhe os dedinhos antes de se levantar. Majestade, eu lhe imploro. Majestade, eu voltei para a senhora. Não gosto de falhas. Seja um bom menino, Davey. Ah, e não estrague o seu jantar.
Ela gesticulou para Lora, que estava quieta à porta. Os gritos começaram antes que a porta se fechasse atrás dela e fosse trancada. A caçadora, Lora começou a falar. Tinha que ser. Nenhuma das outras mulheres tem habilidade para. Um mero olhar de Lilith foi o suficiente para fazê-la calar. Não te dei permissão para falar. Minha afeição por ti é tudo o que há entre ti e a fogueira. E minha afeição só vai até aí. Lora baixou a cabeça em deferência e seguiu Lilith ao quarto adjacente. Perdeste 3 dos meus bons homens. O que tens a dizer sobre isso? Não tenho desculpas. Com um aceno de cabeça, Lilith andou pelo quarto, pegando distraidamente o colar de rubis de cima da cômoda. A única coisa da qual sentia falta da vida eram os espelhos. Desejava, mesmo após 2 milênios, ver sua imagem refletida, ser atraída pela própria beleza. Havia contratado e sugado inúmeros feiticeiros e bruxas ao longo dos séculos para fazerem isso por ela. Foi sua maior derrota. És sábia em não me oferecer nenhuma desculpa. Sou uma mulher paciente, Lora. Esperei mais de 1000 anos pelo que está por vir, mas não serei ofendida. Não gosto dessas pessoas nos caçando como se fôssemos moscas. Ela se jogou numa poltrona, tamborilou com as unhas longas e vermelhas no braço do estofado. Então me fale. Conte-me sobre esta novata, esta caçadora. Como os videntes profetizaram, minha senhora, a guerreira de sangue antigo, uma das caçadoras que persegue nossa espécie há séculos. E sabes disso porque ela foi rápida demais para ser apenas humana, forte demais. Sabia o que eles eram antes que a atacassem naquela noite, e estava prevenida. Ela completa o número deles. O primeiro estágio está pronto. Meus estudiosos disseram que o homem negro era o guerreiro deles. Eles estavam enganados. Então, para que eles me servem? Lilith jogou pelo quarto o colar com o qual ainda brincava. Como posso governar se estou cercada de incompetentes? Quero o que me é devido. Quero sangue, morte, um belo de um caos. É pedir muito que aqueles que me sirvam sejam um pouco mais exatos nos detalhes. Há quase 400 anos, Lora estava ao lado de Lilith, amiga, criada, amante. Ninguém disso tinha certeza. Conhecia melhor a rainha. Serviu-a de uma taça de vinho e levou-a até a poltrona. Lilith, falou seu nome com gentileza, oferecendo tanto a taça quanto um beijo. Não perdemos nada de importante. Dignidade. Não, nem mesmo isso. Eles estão simplesmente acreditando que o que fizeram nessas 2 semanas vale alguma coisa. É bom que pensem assim, pois isso os deixa muito confiantes. E nós matamos o garoto, disse Anne, não matamos? Matamos. Lilith fez beicinho mais uma vez e tomou um gole de vinho. Isso me deu satisfação. E mandá-lo para eles depois apenas demonstrou tua genialidade e tua força. Deixe-os levar dúzias de soldados sem valor. Nós partiremos o coração deles. És um conforto para mim, Lora. Tome de seu vinho. Lilith acariciou a mão de Lora. E tens razão. Claro que tens razão. Estou decepcionada, admito. Eu queria muito que eles não conseguissem fechar o número. Queria quebrar a profecia. Mas é melhor assim, não é? E vai ser ainda melhor quando tu capturares todos eles. Melhor sim, melhor. E ainda assim, acho que precisamos fazer uma declaração pública. Isso elevaria o meu humor e o meu moral. Tenho uma ideia. Vou pensar mais um pouco. Ela observou o vinho girar dentro da taça. Um dia, dentro em breve, isso será o sangue do feiticeiro. Vou bebê-lo de uma taça de prata e comer ameixas doces entre os goles. Tudo o que ele é estará dentro de mim, e tudo o que serei fará os deuses tremerem. Deixe-me agora, preciso planejar. Assim que Lora levantou-se em direção à porta, Lilith deu uma batidinha na sua taça. Ah,
E esse assunto irritante me deixou com fome. Traga-me alguma coisa para comer, sim? Imediatamente. Certifique-se de que esteja fresco. Sozinha, ela fechou os olhos e começou a tramar. Enquanto tramava, os gritos no aposento ao lado estremeciam as paredes da caverna. Os lábios dela se elevaram num sorriso. Quem poderia ficar triste, pensou, com a risada de uma criança ecoando pela casa. Moira estava sentada de pernas cruzadas na cama de Glina e a observava trabalhar naquela maquininha mágica, que ela chamava de laptop. Moira estava louca para pôr as mãos naquela máquina. Havia muitos conhecimentos lá dentro e até agora só pudera dar algumas espiadas. Recebera a promessa de uma aula, mas naquele momento em particular, Glina parecia muito absorvida e elas teriam apenas 1 hora de folga. Ela limpou a garganta. O que você acha desta aqui? Perguntou Glina, clicando na imagem de uma mulher com um vestido longo branco. Inclinando a cabeça para ter uma visão melhor, Moira analisou a tela. Ela é adorável. Eu estava pensando. Não, não a modelo, o vestido. Glina girou na cadeira. Preciso de um vestido. Ah, aconteceu alguma coisa com o teu? Não, dando uma risadinha, Glina torceu o pingente em seu pescoço. Preciso de um vestido muito especial. Um vestido de casamento, Moira. Hoyt e eu vamos nos casar. Faremos um pacto nupcial. Decidimos fazer um pacto nupcial, com uma festa de casamento mais tarde. Depois. Estás comprometida com Hoyt? Eu não sabia. Aconteceu. Sei que parece precipitado e que a hora. Ah, mas é maravilhoso. Moira animou-se e, num rompante de entusiasmo, abraçou Moira. Estou tão feliz por vocês, por todos nós. Obrigada. Por todos nós? Casamentos. Eles são animados, não são? Animados, alegres e humanos. Ah, pena que não estamos em casa para que eu pudesse oferecer um banquete. Tu não podes preparar o próprio banquete, e eu ainda não sou muito boa na cozinha. Não vamos nos preocupar com isso. Não por enquanto. Casamentos são animados, alegres e humanos, e eu sou bastante humana para querer um vestido perfeito. Bem, claro. Por que não irias querer menos? Glina deixou escapar um suspiro longo e feliz. Graças a Deus, eu estava me sentindo meio fútil e já devia saber que tudo o que precisava era conversar com uma mulher. Você me ajuda? Já escolhi alguns e preciso fazer uma triagem. Eu adoraria. Com gentileza e curiosidade, ela tocou no lado da tela. Mas como tiras o vestido de dentro desta maquininha? Bem, vamos resolver isso também. Vou precisar pegar alguns atalhos, mas isso ficará para mais tarde. Vou te mostrar como se compra online, de forma convencional. Acho que quero alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Enquanto estavam lado a lado, Blair bateu a porta com os nós dos dedos. Desculpe, você tem um minutinho, Glina? Eu queria falar com você sobre requisições e suprimentos. Percebi que você é quem faz as compras. Ei, belo brinquedo! Um dos meus favoritos. O Cian e eu somos os únicos conectados, portanto, se você precisar usar. Eu trouxe o meu, mas obrigada. Fazendo compras? Neymans? Perguntou, se aproximar da tela para olhar. Roupas modernas, para tempos de guerra. O Hoyt e eu vamos nos casar. Você está brincando. Isso é maravilhoso. Ela deu um soco afetuoso no ombro de Glina. Parabéns. Então, quando é o grande dia? Amanhã à noite. Como tudo que Blair fez foi piscar, Glina apressou-se a explicar. Sei como isso deve ser e deve estar soando, mas acho maravilhoso. Excelente. A vida não pode parar. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar que eles façam isso acontecer. É isso aí. Além do mais, é ótimo, ótimo mesmo, que vocês dois tenham encontrado o que encontraram quando está tudo tão maluco. Esta é uma das coisas pelas quais vocês estão brigando, não é? É, é sim. Você vai ver esse vestido de casamento? Talvez. Blair, obrigada. Blair pôs a mão no ombro de Glina, num gesto que tanto poderia ser de mulher para mulher
quando de soldado para soldado. Glina supôs que naquele momento fosse tudo a mesma coisa. Luto há 13 anos. Sei melhor do que ninguém que você precisa de um pouco de realidade, de coisas que importam e que te aqueçam por dentro. Ou você perde a missão. Vou deixar vocês voltarem a fazer o que estavam fazendo. Quer nos ajudar a comprar? Sério? Blair deu um pequeno passo de dança. Vampiros são fanáticos chupadores de sangue. Estou super afim. Uma coisa sem querer jogar areia, mas como você vai ter o vestido aqui até amanhã à noite? Tenho meus métodos. É melhor começar logo. Você se importaria de fechar a porta? Não quero que Hoyt entre enquanto eu experimento. Experimentar? Claro! Blair obedeceu enquanto Glina arrumava vários cristais em volta do laptop. Ela acendeu as velas, depois recuou e esticou os braços para os lados. Deus a mãe, ajuda peço a ti, para este vestido ter aqui, pelo ar de lá para cá, quero aqui perto, da luz para a minha vista, meu símbolo do meu destino certo. Assim seja. Amém. Com um lampejo de luz tremeluzente, os jeans e camiseta de glina foram substituídos pelo vestido branco. Uau! Um nível inteiramente novo de furto. Não estou roubando. Glina franziu o rosto para Blair. Eu jamais usaria meus poderes desta forma. Estou experimentando. E quando achar o que quero, tenho um feitiço para efetuar a compra. É só para economizar tempo, coisa que não tenho. Não fique puta, eu só estava brincando. Mais ou menos. Isso funciona para armas, se precisarmos de mais? Acho que sim. É bom saber, em todo caso, belo vestido. É lindo, concordou Moira, simplesmente lindo. Glina virou-se, analisando seu reflexo no espelho. Graças a Deus, o Cian não tirou todos os espelhos da casa. É lindo, não é? Adoro o estilo, mas... Não é o que você quer. Blair concluiu por ela e acomodou-se na cama com Moira para assistir à apresentação. Por que estava dizendo isso? Ele não te ilumina. Aquela luz lá dentro do coração, que simplesmente sai da ponta dos seus dedos. Você veste o vestido de noiva, dá uma olhada só e pronto, já sabe. Os outros são só aquecimento. Então, o relacionamento havia chegado a este ponto, pensou Glina, lembrando-se da visão de Blair e da aliança de noivado em seu dedo, a imagem dela chorando no escuro, a mão sem a aliança. Ia, ia comentar alguma coisa, mas nada disse. Um assunto delicado como aquele pedia mais do que camaradagem. Requeria amizade verdadeira, e elas ainda não haviam chegado lá. Você tem razão. Não é o que eu quero. Escolhi mais 4. Agora vamos experimentar o número 2. Ela apertou o terceiro. Ela acertou no terceiro e sentiu aquela luz brilhando. Ouviu a confirmação no suspiro longo e melancólico de Moira. E temos o vencedor. Blair fez um sinal de ok com os dedos. Deu uma voltinha. Agora sim. Este é a sua cara. Era romântico e simples, pensou Glina, exatamente como havia esperado. A saia longa era levemente rodada, e o decote em coração, emoldurado por 2 alças finas que deixavam seus ombros à mostra, desciam pelas escápulas para chamar a atenção para suas costas. Está tão dentro do que eu queria. Glina olhou mais uma vez para o preço e fez uma careta. Bem, sobrecarregar o cartão de crédito não parece algo tão sério considerando a possibilidade de um apocalipse. Viva o dia, concordou Blair. Você vai comprar o véu e o enfeite de cabeça? Um pacto nupcial celta, tradicional. Pede um véu. Mas, neste caso, acho que só flores está bem. Melhor ainda, suave, rústico, romântico e sexy. Tudo num vestido. Feche a compra. Moira, Glina, olhou para ela e viu que seus olhos estavam marejados e sonhadores. Posso ver que ele também tem o seu voto. Acho que serás a mais linda das noivas. Bem, a escolha foi séria. Blair pôs-se de pé. E concordo com a consultora aqui. Você está maravilhosa. Mas temos que terminar logo com isso. Vocês duas precisam treinar.
Precisam treinar mais o corpo a corpo. Por que não vem comigo agora? Disse a Moira. Podemos começar. Vou demorar só mais uns minutinhos, disse Liglina, e virou as costas para observar-se no espelho. De vestido de noiva para a guerra, pensou ela. Sua vida se tornara uma viagem muito esquisita. Ao ouvir a música tocando dentro do quarto de Cian, Hoyt bateu à porta pouco antes do pôr do sol. Houve uma época, lembrou-se, que não cogitaria bater para pedir permissão para entrar no quarto do irmão. Isso não teria sido necessário. Uma época, pensou, em que não precisaria perguntar ao irmão se poderia viver com a esposa em sua casa. A maçaneta clicou e rangeu. Cian vestia calça jeans larga e tinha uma expressão sonolenta no rosto quando abriu a porta. Um pouco cedo para mim para receber visitas. Preciso falar contigo em particular. O que, obviamente, não pode esperar uma hora de minha conveniência. Entre. Hoyt entrou no quarto, que estava um breu. Temos que conversar no escuro? Consigo ver perfeitamente. Ainda assim, Cian acendeu uma luz fraca ao lado da cama larga. As cobertas de cama reluziam como joias sob a luz, e os lençóis tinham toque de seda. Cian foi até a caixa térmica e tirou uma sacola de sangue. Não tomei café da manhã. Jogou a sacola dentro do micro-ondas, sentando-se em cima da caixa. O que você quer? Quando tudo isso acabar, o que pretendes fazer? O que eu escolher, como sempre. Morar aqui? Acho que não, disse ele, com uma risadinha irônica, tirando uma taça de cristal da prateleira. Amanhã à noite, Glynn e eu vamos fazer nosso pacto nupcial. Seguiu-se uma breve hesitação em seu ritmo. Cian baixou a taça. Não é interessante? Acho que eu deveria dar aos parabéns. E você pretende levá-la de volta? Presenteá-la à família? Mãe, pai, esta é minha noiva, uma bruxinha que encontrei alguns séculos à frente. Cian, desculpe, o absurdo da situação me diverte. Tirou a sacolinha do micro-ondas e derramou o líquido aquecido dentro da taça. Bem, que seja. Slyte, não posso voltar. Após o primeiro gole e o primeiro olhar demorado por cima da borda da taça, Cian a abaixou. Mais interessante ainda. Lá não é mais o meu lugar, sabendo das coisas que sei, esperando pelo dia que sei que eles irão morrer. Se pudesses, tu voltaria? Cian franziu a testa por cima da taça e disse, não, por milhares de razões. Esta seria uma delas. Mas fora isso, você me envolveu nesta guerra. Agora vai usar um tempo dela para se casar? As necessidades humanas não deixam de existir. Elas apenas se fortalecem. Assim parece, com a ameaça do fim dos dias. Acontece que é verdade. Já vi isso acontecer muitas vezes. Também acontece que noivas que se casam durante a guerra nem sempre se tornam viúvas fiéis. E isso é assunto meu e de Glina. Com certeza. Ele levantou a taça e bebeu mais um pouco. Bem, então, bom para vocês. Queremos morar aqui nesta casa. Na minha casa? Na casa que foi nossa. Pondo meus direitos de lado e o nosso parentesco, és um homem de negócios. Pagas um caseiro quando não estás aqui. Não terias mais essa despesa. Glina e eu cuidaríamos do lugar sem qualquer custo para ti. E como vocês pensam em se sustentar? Não há muita procura por feiticeiros hoje em dia. Espere, engulo minhas palavras. Cian riu e terminou o sangue. Você poderia fazer uma fortuna e tanto na televisão, na internet. Arrume um 0900, um website, e lá vai você, embora não seja muito seu estilo. Encontrarei o meu caminho. Cian pôs a taça de lado. Olhou para as sombras. Acho que espero que encontre mesmo, contanto que viva, é claro. Não vejo problemas em vocês ficarem na casa. Obrigado. Cian encolheu os ombros. Complicada esta vida que você escolheu para si. E eu pretendo vivê-la. Agora vou deixá-lo vestir-se. Uma vida complicada. Cian voltou a pensar, quando ficou só.
e sentindo-se confuso e aborrecido com a possibilidade de estar sentindo inveja. Capítulo 21. Glina imaginava que a maioria das noivas ficasse um pouco estressada e muito ocupada no dia de seu casamento, mas a maioria não tinha que se ajustar a treinos com espada, nem a feitiços entre massagens faciais e pedicure. Ao menos o ritmo reduziu na hora certa para o bem dos nervos que ela não fazia ideia que possuía. Não tinha muito como suprimir um ataque de ansiedade, quando na verdade estava preocupada com arranjos de flores, iluminação romântica e a maneira apropriada de de decapitar um vampiro. Experimente esta. Blair estava para jogar a arma, mas claramente mudou de ideia quando Glina ficou boquiaberta. Então levou-a até onde ela estava. Machado de guerra, mais pesado do que a espada. O que eu acho que seria melhor para você. Você tem uma força considerável da cintura para cima. Como cortaria com mais facilidade com isso aqui, em vez de com uma espada? Precisa se acostumar com o peso e com a proporção. Pega. Blair recuou e pegou a própria espada. Bloqueei meus movimentos com ele. Não estou habituada com esta arma. Eu poderia errar e te machucar. Você não vai me machucar. Pode acreditar em mim. Bloqueie. Glina investiu, e mais por instinto do que por obediência, bateu com o machado na espada. Agora veja. Eu poderia te cortar tranquilamente as costas, enquanto você fica toda atrapalhada para virar. Isso é muito pesado, reclamou Glina. Não, não é. Segure-o com as mãos mais separadas agora. Isto aí. Fique na dianteira, depois do primeiro ataque. Depois, desça até a espada. Recue, devagar. 1, disse e investiu. 2, de novo. Continue vindo. Você quer rebater os meus movimentos. Com certeza, mas o que você quer mesmo é me fazer perder o equilíbrio. Fazer com que eu rebata os seus gestos. Me forçar a seguir os seus movimentos. Pense nisso como uma dança, na qual você não apenas quer guiar, mas também quer matar o seu parceiro. Blair ergueu a mão. Deu um passo para trás. Deixa eu te mostrar. Ei, Larkin, venha cá servir de modelo. Jogou para ele sua espada, o cabo para cima, e pegou o machado. Vá devagar, disse-lhe. É só uma demonstração. Ela acenou com a cabeça. Ataque. Ele se aproximou. Blair conduziu os passos. Ataque. Vire. Para cima. Para frente. Ataque. Ele é bom, está vendo? Disse ela, ainda gritando para Glina. Ele está me atacando, enquanto eu estou atacando também. Portanto, você improvisa conforme necessário. Vire, pule, ataque, gire, corte. Ela pegou a adaga presa à cintura e golpeou-o, ficando a centímetros da barriga de Larkin. Depois que as tripas deles ficarem para fora, você... E desviou do golpe, que parecia ser a pata enorme de um urso. Uau! Blair apoiou a cabeça do machado no chão, recostou-se sobre o seu cabo. Apenas o braço dele havia trocado de forma. Você consegue fazer isso? Só com algumas partes? Se eu quiser. Aposto que as garotas lá de sua terra não enjoam de você. Ele levou um tempo para entender. Ela já havia se voltado para Glina, e então caiu na gargalhada. Com certeza isso é verdade, mas não por causa do que estás insinuando. Prefiro a minha própria forma para esse tipo de esporte. Aposto que sim. Prepare-se para lutar com o Larkin. Vou trabalhar um pouco com a baixinha. Não me chames assim, rebateu Moira. Calma, eu não disse nada demais. Moira abriu a boca e acabou balançando negativamente a cabeça. Sinto muito, foi grosseira. O King a chamava assim. Glina disse baixinho. Oh, entendi. Moira, treinamento de resistência. Nós vamos te fazer pular. Sinto muito por ter falado contigo desta maneira. Olha, nós vamos nos irritar muito uns aos outros até isso acabar. Eu não me machuco com facilidade, nem literalmente, nem figurativamente falando.
Você vai ter que se fortalecer. Halteres de 2,5 kg. Vou te botar em forma assim que acabarmos. Moira semicerrou os olhos. Posso estar arrependida de ter sido grosseira contigo, mas não te deixarei me botar dentro de nenhuma forma. Não, isso é só um jeito de falar, quer dizer. Todos os outros termos que Blair conseguiu pensar seriam igualmente confusos. Em vez disso, ela levantou o braço, retesou o bíceps. Ah! Um sorriso cintilou nos olhos de Moira. Disso, com certeza eu gostaria. Tudo bem, então. Podes me botar em forma. Eles treinaram a manhã inteira. Quando Blair parou para tomar uma garrafa d'água, acenou para Glina. Você vem em seguida. Aulas de balé? Durante 8 anos. Nunca pensei que daria piruetas com um machado de guerra, mas a vida é cheia de surpresas. Você sabe dar um salto triplo? Até agora não. Veja. Ainda segurando a garrafa, Blair girou o corpo 3 vezes e jogou a perna para o lado, subindo com ela e desfazendo um ângulo de 45 graus. Esse tipo de impulso dá um bocado de vigor a um chute. Você precisa de vigor para derrubar uma daquelas criaturas. Pratique. Tem isso dentro de si, portanto. Ela tomou outro gole d'água. Onde está o noivo? Reut? Na torre. Há algumas coisas que precisam ser feitas, tão importantes quanto as que estamos fazendo aqui, Blair, acrescentou quando sentiu um ar de desaprovação. Talvez. Está bem, talvez. Se vocês aparecerem com mais coisas, tipo a adaga de fogo, nós adicionamos fogo a um bocado de armas. Andou para o outro lado da sala, pegou uma espada e voltou com ela. As que estão enfeitiçadas, nós marcamos, está vendo? Na lâmina perto do cabo havia uma chama incrustada no aço. Que bom! De verdade, posso experimentá-la? Melhor levá-la para fora. Bem pensado. Está bem. Temos mesmo que fazer uma pausa de 1 hora. Pegar alguma coisa para comer. Balestra e arco longo. Meninos e meninas, depois do almoço. Vou com você, disse Glina. Só por precaução. Blair usou as portas do terraço e pulou para o andar térreo. Relanceou para o espantalho que Larquinha havia pendurado num poste. Era preciso valorizar o rapaz, refletiu ela. Ele tinha senso de humor. Colocara presas na cara do boneco e um coração vermelho e brilhante no peito. Seria divertido testar a espada de fogo nele, assim como seria o desperdício de um bom material. Não fazia sentido incendiar o espantalho vampiro. Sendo assim, começou com a posição de ataque, o braço arqueado atrás da cabeça, a espada apontando para fora. É importante controlá-la, Glina começou a falar. Usar o fogo quando necessário. Se está simplesmente balançando a espada, pode se queimar, ou a qualquer um de nós. Não se preocupe, Glina começou a falar de novo, até que deu de ombros. Não havia nada nem ninguém que pudesse ser ferido a não ser o ar. Então observou quando Blair começou a se movimentar, devagar, fluindo como água. A espada como extensão do seu braço. Sim, um tipo de balé, pensou. Um tipo letal, mas ainda assim interessante. A lâmina brilhava quando o sol incidia sobre sua borda, mas permanecia fria. No momento em que Glina começou a achar que Blair precisaria de treino para usá-la, a mulher investiu a lâmina e irrompeu em chamas. E você virou carvão. Deus do céu, adorei essa coisa. Você faria uma para mim com uma das minhas armas pessoais? Com certeza. Glina ergueu as sobrancelhas assim que Blair balançou a espada no ar e o fogo se apagou. Você aprende fácil. É, aprendo. Ela franziu o senho, examinando o céu. Nuvens se formando no oeste. Acho que teremos mais chuva. Que bom que eu planejei um casamento dentro de casa. Que bom, vamos comer. Hot não desceu até o final da tarde. Então Glina se permitiu usar o tempo para si mesma. Não queria se arrumar rapidamente para ficar no auge. Queria um tempo para cuidar de si, mesmo que só um pouquinho. E precisava de flores para a coroa que usaria na cabeça e para o buquê. Ela mesma preparara o creme que usou no rosto.
creme feito de ervas, e o aplicou generosamente nas faces enquanto observava o céu da janela de seu quarto. As nuvens estavam se movendo agora, e ia mesmo colher flores, teria que colhê-las antes que o sol desaparecesse e a chuva chegasse. Mas quando abriu a porta para sair, Moira e Larquim estavam de pé no lado de fora. Larquim emitiu um som quando arregalou os olhos, lembrando-lhe da pasta esverdeada em seu rosto. Coisa de mulher. Apenas aceite. Estou atrasada. Ainda não tenho as flores para o meu cabelo. Bem, Moira tirou as mãos de trás do corpo e ofereceu a coroa de botõezinhos brancos com uma fita vermelha trançada. Espero que esteja do seu agrado. Era o que tu querias. Sei que a tradição pede alguma coisa vermelha para casamentos. O Larquim e eu queríamos te dar um presente. E como não tínhamos nada para dar, fizemos isso aqui. Mas se tu preferires... Ah, está perfeito. Lindo e perfeito. Ah, obrigada. Deu um abraço esmagador em Moira. Depois um sorriso iluminado para Larquim. Achei que não seria um sacrifício muito grande tu me dares um beijo, começou ele. Mas nesse exato momento... Não se preocupe. Te pego mais tarde. Temos isso aqui também. Ele lhe entregou um pequeno buquê de rosas multicoloridas com mais fita vermelha. Moira disse que é para carregares na mão. Ai, meu Deus, isto é a coisa mais linda que eu já vi. Lágrimas escorreram pelo creme em seu rosto. Achei que seria difícil sem minha família por perto, mas acabou que tenho uma família aqui. Obrigada, obrigada aos dois. Ela tomou banho, perfumou os cabelos, passou creme no corpo. Velas brancas ardiam enquanto Glenna passava pelo ritual feminino de se preparar para um homem, para seu casamento e para sua noite de núpcias. Estava de roupão, passando os dedos pela saia do vestido que estava pendurado ao lado de fora do armário quando alguém bateu à porta. Pode entrar, a não ser que seja o Hoyt. Não é o Hoyt. Blair entrou, trazendo uma garrafa de champanhe dentro de um balde com gelo. Atrás dela, Moira trazia 3 taças. Com os cumprimentos de nosso anfitrião, disse-lhe Blair. Preciso dizer que ele tem classe para um vampiro. É champanhe de primeiro que temos aqui. Cian mandou champanhe? Uhum. E vou descer para arrancar esta rolha antes que a gente comece a te arrumar. Tenho uma festa de casamento para ir. Ah, vocês tinham que estar de vestido. Eu devia ter pensado nisso. Estamos bem. Hoje a noite é toda sua. Nunca tomei champanhe. Blair disse que iria gostar. Eu garanto. Blair deu uma piscadela para a Moira e tirou a rolha. Ah, tem uma coisa para você. Não é muito, já que não tenho seu talento para fazer compras online, mas mesmo assim, ela enfiou a mão no bolso. Eu também não tinha uma caixa. Colocou o broche na mão de Glina. É um Cladalg, um símbolo tradicional irlandês. Amizade, amor e lealdade. Eu teria escolhido uma torradeira ou uma vasilha para a salada, mas o tempo era curto. Eu não sabia onde você tinha cadastro. Mais um círculo, pensou Glina. Mais um símbolo. É lindo, obrigada. Ela se virou, prendeu a fita que trançava no buquê. Agora carregarei o presente de vocês duas comigo. Adoro sentimentalismo, principalmente com champanhe. Blair serviu as 3 taças e as carregou para cada uma. A noiva. A sua felicidade, acrescentou Moira. E a continuação, que é a resposta pelo que estamos fazendo hoje à noite. A promessa do futuro que ela representa. Vou chorar tudo que tenho direito antes de fazer a maquiagem. Boa ideia, concordou Blair. Sei o que encontrei no Hoyt. É certo e é meu. Sei que o que estamos procurando um no outro esta noite é o correto, é nosso. Mas ter vocês aqui comigo é correto também. E é especial. Quero que saibam que é muito importante para mim ter vocês duas para dividir isso. Elas tocaram as taças, beberam e Moira fechou os olhos. Blair tinha razão. Gostei mesmo disso. Eu te disse. Vamos lá, Moira. Eu e você juntas, arrumar uma noiva. Glina afastou-se do espelho. Estou bem? Você parece um sonho, disse Moira, como uma deusa em um sonho.
Meus joelhos estão bambos. Aposto que os joelhos das deusas não ficam assim. Respire fundo algumas vezes. Nós vamos descer e nos certificar de que está tudo pronto, inclusive o homem de sorte. Você vai fazê-lo perder a cabeça. Por que ela faria? Você entendeu, querida, disse Blair à moira, assim que elas se dirigiam à porta. Você é literal demais. Comece a estudar gíria contemporânea quando estiver enfiada nos livros. Abriu a porta e parou de repente, quando viu Cian. Este território é feminino. Eu gostaria de um momento com minha futura cunhada. Ele chegou para o lado, lançou um olhar tranquilo para Blair por cima do ombro e bateu a porta na cara dela. Em seguida, virou-se e olhou demoradamente para Glina. Nossa, você está linda, de verdade. Meu irmão é um cara de sorte. Com certeza, você acha que isso é bobagem. Está enganada. Mesmo que seja algo que eu considere particularmente humano, não é uma das coisas que acho tolas, embora haja muitas. Eu amo seu irmão. Eu sei, até um homem cego veria isso. Obrigada pelo champanhe, por pensar nisso. De nada. O Reut está pronto. Ai, meu Deus. Ela pressionou a mão na barriga trêmula. Cian sorriu e aproximou-se. Tenho uma coisa para vocês. Um presente de casamento. Pensei em entregá-lo nas suas mãos, porque acredito, pelo menos por enquanto, que você deveria ficar responsável pela papelada. Papelada? Ele lhe entregou uma pasta de couro fininha. Após abri-la, ela o olhou atordoada. Não estou entendendo. Pois deveria estar bem claro. É a escritura desta casa, do terreno. Ela é de vocês. Oh, nós não podemos. Quando ele perguntou se poderíamos ficar, ele só estava dizendo... Glina. Apenas soldado a gestos grandiosos de décadas em décadas, quando levado por impulso. Aceite o que eu ofereço. Isso significa mais para ele do que algum dia poderia significar para mim. Ela sentiu um nó na garganta e precisou esperar para conseguir falar. Isso significa muito para mim e vai significar muito mais para ele. Eu gostaria que você mesmo lhe entregasse. Fique com isso. Foi tudo que ele disse antes de virar as costas e dirigir-se à porta. Cian. Ela pôs a pasta ao lado e pegou o buquê. Você me acompanharia na descida? Me levaria até Reut? Ele hesitou e então abriu a porta. Em seguida, estendeu a mão para ela. Glina ouviu a música quando começaram a descer. Suas damas de honra estavam ocupadas. Eu esperava isso da rainhazinha, exceto o sentimentalismo, mas a caçadora me surpreendeu. Estou tremendo. Me sinto como se estivesse tremendo. Não, puxou a mão dela para seu braço. Você está firme como uma rocha. E quando ela desceu para a sala cheia de velas e flores, quando viu Reut de pé em frente às chamas douradas da lareira, sentiu-se calma. Eles atravessaram a sala na direção um do outro. Eu estava te esperando, sussurrou Reut. Eu também. Ela lhe deu a mão e examinou a sala. Estava como mandava a tradição, totalmente decorada com flores. O círculo estava formado, as velas estavam acesas, exceto as que eles iriam acender durante o ritual. Uma varinha de salgueiro estava sobre a mesa que servia de altar. Fiz para ti. Ele lhe mostrou uma aliança, larga de prata, toda trabalhada. Uma somente, diz ela, pegando a que havia feito para ele, a partir da medida de seu polegar. Eles se deram as mãos, foram juntos para o altar, tocaram as velas com os dedos para acendê-los. Após deslizarem as alianças para as varinhas, viraram-se um para os outros. Pedimos que estejais testemunha deste rito sagrado, começou Reut, que sejais nossa família, assim que nos tornarmos um só. Que este lugar esteja consagrado pelos deuses, pois aqui estamos reunidos num ritual de amor. Seres do ar, estejam aqui conosco e com seus dedos hábeis amarrem firme os laços entre nós. Glina olhou-o nos olhos ao proferir essas palavras. Seres do fogo, estejam aqui conosco. E eles continuaram, mencionando água, terra,
as deusas abençoadas e o deus da alegria. O rosto de Glina permanecia iluminado enquanto eles falavam, enquanto acendiam incensos e, finalmente, uma vela vermelha. Eles beberam vinho, espalharam sal. Glina e Hoyt seguraram a varinha entre eles, onde as alianças reluziam. A luz foi ficando mais quente e luminosa à medida que eles iam falando um com o outro, as alianças em suas mãos faiscando, sem controle. É meu desejo tornar-me um só com este homem. Ela deslizou a aliança da varinha para o dedo dele. É meu desejo tornar-me um só com esta mulher. Ele repetiu o gesto dela. Eles pegaram uma corrente do altar e penduraram-na sobre as mãos unidas. E assim nossa união está consumada, disseram juntos. E assim, segundo a deusa, o deus e os antigos. Um berro do lado de fora estilhaçou o momento como uma pedra jogada pela vidraça. Blair saltou para a janela, afastou a cortina. Até mesmo os músculos se retesaram diante do rosto do vampiro, a apenas centímetros da vidraça. Mas não foi isso que fez seu sangue congelar. Foi o que ela viu atrás dele. Olhou para os outros por cima do ombro e disse: "Ih, merda." Havia pelo menos 50 deles, talvez mais, à espreita na mata ou escondidos ali perto. Havia também 3 jaulas em cima da grama, seus ocupantes ensanguentados e acorrentados, e gritando, agora que estavam sendo arrastados. Glina saiu empurrando para ver, então levou a mão para trás, à procura de Hoyt. A loura. Foi ela que bateu a porta quando King... Lora, disse Cian, uma das favoritas de Lilith. Eu tive um incidente com ela uma vez. Ele riu quando Lora levantou uma bandeira branca. E acreditem ou não, já vi coisas demais para cair nessa. Eles têm pessoas lá fora com eles, acrescentou Moira. Pessoas machucadas. Armas, começou Blair. É melhor esperar e ver a melhor forma de usá-las. Cian afastou-se e foi para a porta da frente. Vento e chuva o açoitaram quando ele abriu. Lora, chamou ele, quase num tom de bate-papo. Nossa, você está completamente ensopada, não? Eu poderia convidar você e seus amigos para entrar, mas ainda mantenho minha sanidade e meus padrões. Cian, já faz tanto tempo. A propósito, gostaste de meu presente? Não tive tempo de embrulhá-lo. Pegando crédito pelo trabalho de Lilith? Que lástima, pois você deveria dizer a ela que ela vai pagar muito caro por isso. Digas tu mesmo. Tu e teus amigos humanos têm 10 minutos para se renderem. Ah, 10 minutos. Em 10 minutos, vamos matar o primeiro desses 3. Ela agarrou um dos prisioneiros pelo cabelo. Uma garota. Bonita, não? Tem apenas 16 anos, idade suficiente para saber que não deveria andar sozinha por estradas escuras. Por favor, gritou a garota, e o sangue em seu pescoço mostrava que já havia sido mordida. Por Deus! Eles estão sempre chamando por Deus. Com uma gargalhada, Lora atirou a garota com o rosto virado na grama encharcada. Ele nunca vem. 10 minutos. Feche a porta, Blair disse calmamente atrás dele. Feche isso e me dê 1 minuto. 1 minuto para pensar. Eles vão matá-los, independentemente do que acontecer, argumentou Cian. São apenas iscas. Não é esta a questão, rebateu Glina. Temos que fazer alguma coisa. Vamos lutar. Larkin empunhou uma das espadas que eles haviam deixado no porta-guarda-chuvas ao lado da porta. Aguentem as pontas aí, ordenou Blair. Não nos rendemos, não para criaturas dessa espécie. Nós lutamos, concordou Hoyt, mas não nos termos deles. Glina, as correntes. Tudo bem, posso dar um jeito, com certeza. Precisamos de armas lá de cima, disse Hoyt. Eu disse aguentem as pontas. Blair agarrou pelo braço. Vocês tiveram poucos confrontos com vampiros, e isso não os preparou. Não vamos simplesmente sair correndo para sermos cortados que nem pedaços de carne. Você pode dar um jeito nas correntes? Glina suspirou fundo. Sim. Ótimo. Moira, você sobe. Pega os arcos. Cian,
Eles com certeza têm guardas em volta da casa. Escolha uma porta e comece a negociar com eles, com toda a calma que conseguir. Hoyt vai com você. Espere. Sei como fazer isso, disse Glina. Você está pronta para usar o machado? Acho que vamos descobrir. Pegue-o. Você sabe com Moira. Eles terão arqueiros também e enxergam muito melhor no escuro do que nós. Larquim, você e eu vamos distraí-los. Moira, você não comece a atirar até receber o sinal. Que sinal? Você vai saber. Mais uma coisa, aqueles 3 lá fora, eles já morreram. Tudo que podemos fazer é marcar presença. Vocês precisam aceitar as chances, que as chances são mínimas, e nenhuma quanto a salvar qualquer um deles. Precisamos tentar, insistiu Moira. Bem, é para isso que estamos aqui. Vamos lá. Esta é uma das suas espadas enfeitiçadas? Cian perguntou a Hoyt, assim que se aproximaram da porta que dava para o lado oeste. É. Então mantenha-a bem longe de mim. Ele levou o dedo à boca e abriu a porta. Por um instante nada ouviu, nenhum movimento. Então Cian saiu, uma mancha escura no escuro. Mesmo quando saiu para acompanhá-lo, Hoyt viu Cian quebrar o pescoço de 2 e decapitar um terceiro. À sua esquerda, murmurou Cian. Hoyt virou-se e foi ao encontro do que investia sobre ele, com aço e fogo. No andar de cima, Glina ajoelhou-se dentro do círculo que havia formado e cantou. A prata em torno de seu pescoço e em seu dedo brilharam mais forte a cada palpitação. Moira agachou-se ao lado da porta aberta. Uma aljava às costas, um arco na mão. Moira olhou para trás. As correntes. Não, isso foi para outra coisa. Vou começar agora. O que foi? Oh, Moira voltou a olhar para o escuro, mas agora, graças a Glina, com uma visão de gato. Oh, sim, está perfeito. Eles têm arqueiros lá atrás nas árvores. Vejo apenas 6. Posso pegar os 6. Não saia. Não saia até eu estar pronta. Glina fez um esforço para esvaziar a mente, acalmar seu coração e chamar a mágica. Lá fora no escuro, como desforra, surgiu um cavalo dourado, e a amazona em seu lombo emanava a morte. Com Larquim a galope, Blair balançou a tocha, golpeando 3 vampiros que explodiram em chamas, e lançando mais 2 no fogo junto com eles. Então a empunhou, espelhando destruição pelo ar, brandindo uma espada de fogo. Agora, Glina. Moira atirou a primeira flecha. Agora! Sim, entendi. Pegou apressadamente o machado e a adaga. As flechas de Moira voavam quando as bombas correram para a chuva. Quando ambas correram para a chuva, e as criaturas que estavam esperando investiram contra elas. Glina não pensou, apenas agiu, apenas sentiu. Deixou o corpo mover-se numa dança de vida e morte, atacando, bloqueando, investindo. O fogo jorrava das lâminas enquanto ela balançava. Seguiram-se gritos, gritos horríveis, humanos e vampiros. Como poderia saber? Ela sentiu o cheiro de sangue, gosto de sangue. Soube que um pouco de sangue, daquele sangue era seu. Seu coração acelerava, um tambor de guerra ecoando em seu peito, de forma que mal registrou a flecha, que passou zunindo por sua cabeça, assim que lançou fogo no que saltava para cima dela. Acertaram o Larquim. Acertaram-no. Ao ouvir o grito de Moira, Glina viu a flecha na pata dianteira do cavalo. Mas ele ainda continuou a correr como um demônio com Blair espalhando destruição em seu lombo. Em seguida, viu Hoyt lutando contra presas e espadas, na tentativa de chegar até os prisioneiros. Preciso ir ajudar, Moira. Há muitos vampiros ali. Vá. Tenho isso comigo. Vou diminuir as chances deles, prometo. Glina investiu gritando para afastar alguns vampiros de Hoyt e Cian. Achou que tudo seria como um borrão indefinido, apenas loucura correndo por ela e através dela, mas a imagem estava clara em cada detalhe.
Os rostos, os sons, os cheiros, a sensação de sangue quente e de chuva fria escorrendo por seu corpo, os olhos avermelhados, a fome terrível deles, e os gritos e lampejos terríveis quando o fogo os atingia. Ela viu Cian quebrar a ponta de uma flecha que o atingira na coxa e enfiá-la no coração do inimigo. Viu a aliança que havia colocado no dedo de Hoyt queimar como outra chama, assim que ele pegou 2 num golpe só. Leve-os para dentro, gritou ela. Tente levá-los para dentro. Ela rolou na grama, molhada, na direção da garota que Lora havia atormentado. Temia encontrá-la morta. Em vez disso, viu-a mostrando as presas e sorrindo. Meu Deus! Você não ouviu falar? Ele não vem. A garota investiu, acertando Glina pelas costas e jogando a cabeça para trás em comemoração e alegria de matar. A espada de Blair partiu a vampira ao meio. Você pode se surpreender, rebateu Glina. Para dentro, gritou Blair. Recuar. Isso já basta para marcar presença. Estendeu a mão para ajudar Glina a montar atrás dela. Elas deixaram o campo em chamas e coberto de cinzas. Quanto nós matamos, quis saber Larquinha ao cair no chão. O sangue escorria por sua perna, formando uma poça no piso de madeira. Pelo menos uns 30. Média para lá de boa. Você foi rápido, garoto dourado. Blair olhou-o direto nos olhos. Chegou a voar. No todo, não foi muito ruim. Só... Ele não gritou quando Blair lhe arrancou a flecha da perna. Não teve fôlego para gritar. Quando recuperou o fôlego, tudo o que pôde fazer foi proferir uma sequência de perjúrios trêmulos. Você, agora, disse ela para Cian, referindo-se à flecha quebrada que saía de sua coxa. Ele simplesmente abaixou-se e a arrancou ele mesmo. Obrigada mesmo assim. Vou pegar os medicamentos. Sua perna está sangrando, disse Glina a Blair. Estamos todos meio machucados, mas não estamos mortos. Bem, ela lançou um sorriso malicioso para Cian. Pelo menos a maioria de nós. Você não se cansa, não é? Especulou Cian, e foi tomar um conhaque. Eles não eram humanos nas jaulas. Moira segurava o ombro no qual roçara a ponta de uma flecha. Não tinha como dizer daqui. Eram muitos para poder distinguir o cheiro. Foi esperto da parte dela. Blair balançou a cabeça num gesto de reconhecimento. Uma boa forma de mobilizar e não gastar nada do estoque de comida deles. A desgraçada sabe pensar. Não pegamos a loura. Com a respiração ainda ofegante, Hoyt se acalmava. Tinha um corte ao lado do corpo, outro no braço. Eu a vi quando estávamos tentando voltar para casa. Nós não a pegamos. Ela vai ser minha. Minha amiga muito especial. Blair torceu os lábios quando Cian lhe ofereceu um conhaque. Obrigada. No centro de todos, e com os joelhos trêmulos, Glina refletia. Blair, tire a túnica de Larquim. Preciso ver a ferida. Moira, como está o seu ferimento? É mais um arranhão. Então pegue alguns cobertores lá em cima e algumas toalhas. Hoyt, Glina aproximou-se dele. Ajoelhando-se, tomou-lhe as mãos e enterrou o rosto nelas. Por mais que quisesse se desintegrar, aquela não era a hora, ainda não. Senti você comigo em todos os momentos. Eu sei, tu estavas comigo, Agar. Ele lhe levantou a cabeça e pressionou os lábios nos dela. Eu não fiquei apavorada. Não enquanto estava acontecendo. Não podia pensar em sentir pavor. Então cheguei onde você estava. Onde estava aquela garota novinha. E eu vi o que ela era. Mal pude me mover. Acabou, por esta noite acabou. E provamos que somos páreo para eles. Ele a beijou de novo, com vontade e demoradamente. Foste fantástica. Ela pousou a mão sobre a ferida em seu quadril. Eu diria que todos nós fomos. E provamos ser mais do que capazes de nos defender sozinhos. Provamos que somos uma unidade agora. O círculo está formado. Ela deu um longo suspiro. Bem, esta não era a cerimônia de casamento que eu estava esperando. Ela se forçou a sorrir. Mas pelo menos nós não a concluímos, droga. Não chegamos ao fim.
Ficou tudo em suspenso. Passou a mão pelos cabelos encharcados. Não vou deixar esses monstros arruinarem o nosso casamento. Glina apertou a mão de Hoyt, enquanto Moira descia correndo com os braços carregados de toalhas e cobertores. Vocês estão todos me ouvindo? Vocês ainda são testemunhas. Estamos, disse Blair, enquanto limpava a ferida de Larquim. Sua cabeça está sangrando. Cian entregou uma toalha úmida para Moira. Vá em frente, disse a Glina. Mas, Glina, seu vestido. Ela sorriu para Moira. Não tem problema. Só isso importa. Ela deu as mãos para Hoyt. Fixou os olhos nos dele. E a deusa, e o deus, e os antigos. A voz de Hoyt uniu-se a ela. São testemunhas desse rito. E agora nos proclamamos marido e mulher. Ele se inclinou e tomou o rosto dela nas mãos. Irei te amar além do final dos dias. Agora, pensou ela, agora o círculo estava mesmo completo, forte e brilhante. E a luz brilhou mais forte, uma enxurrada de dourado, quando os lábios dele se uniram, com esperança e comprometimento. E amor. Então, disse o velho, com a conclusão da cerimônia, eles cuidaram de seus ferimentos e começaram a se recuperar. Levantaram um brinde ao amor, à magia verdadeira, que surgiria das trevas e da morte. Dentro da casa, enquanto a chuva caía, os bravos descavavam e se preparavam para a batalha seguinte. Ele se recostou na cadeira e pegou o chá fresco que um criado colocara ao seu lado. Isso é tudo por hoje. Os protestos foram imediatos e fervorosos, mas o velho simplesmente sorriu e balançou a cabeça. Haverá mais amanhã, prometo. Mas a história não terminou. Está apenas começando. Mas agora o sol brilha lá fora e é lá que vocês deveriam estar. Não aprenderam, não aprenderam desde o início da história que a luz deve ser valorizada? Vão. Quando eu terminar o meu chá, irei lá para fora observar vocês. Sozinho, ele bebeu o chá e observou o fogo e pensou na história que contaria no dia seguinte.